Então, eu estou lembrando, né, vocês disso para lembrar do movimento dos empiristas que a gente viu na aula passada, que dizia que o nosso conhecimento do mundo deve vir das experiências sensoriais, né? E então isso é interessante porque, segundo essa definição, o universo teria essa fronteira, que é esse buraco escuro, da onde nada sai. Então a gente não tem como experienciar o que acontece ali dentro. Gente, se vocês não perceberam, a aula já começou e eu estou tentando lembrar com vocês a ideia empirista de que a gente só conhece o mundo a partir dos nossos sentidos. E que essa ideia, inevitavelmente, traz para a gente um ceticismo em relação ao nosso conhecimento, né? E, de certa forma, até um certo pessimismo. Por quê? Porque se tudo que eu conheço vem a partir dos meus sentidos, e os meus sentidos sempre vão mediar a minha relação com o mundo físico, com a natureza, então o que eu conheço de verdade não é a própria natureza, são apenas a reação dos meus sentidos é, aos objetos externos, né? Então eu só conheço o meu universo sensorial, eu não conheço a natureza em si. Logo, é impossível conhecer a natureza. Isso é né? Para quem está sonhando em ser cientista, é uma conclusão um pouco dura, porque, poxa, eu queria conhecer da natureza, mas na verdade o que eu conheço é só o meu mundo sensorial. Então, esse empirismo radical, né, que é do David Hume, que era aquele filósofo escocês, essa ideia é, vai continuar na história da ciência, até que a gente vai chegar num grupo de, de pessoas, né, de filósofos, de matemáticos e de cientistas que vão tentar arrumar a casa. Não, peraí, vamos tentar dar um jeito nisso. E esse grupo de cientistas ficou conhecido como Círculo de Viena. Porque eles estavam nessa região e eles vão criar um movimento que ficou conhecido como positivismo lógico, ou também conhecido como empirismo lógico. Por que chama empirismo lógico? Porque essas pessoas continuam ainda entendendo que o conhecimento científico ele deve ser formado a partir das nossas experiências, tá? Aqui a gente está falando, esse movimento ele tem início em 1922. Então a gente está cada vez ficando mais próximo do que é a ciência que a gente conhece hoje. E todos esses movimentos, de alguma forma ou de outra, eles vão influenciar a nossa forma de fazer ciência atualmente, né? Ah, então, eles continuam chamando empirismo lógico porque eles continuam sustentando a ideia de que o nosso conhecimento do mundo ele deve ser baseado nas experiências, né, dos sentidos. Positivismo lógico também é porque eles tinham uma ideia de que o que eles tinham como objetivo era organizar a ciência e criar um protocolo, vamos dizer assim, para dizer isso é ciência, isso não é.
E a partir de saber o que é ciência e o que não é, daria para entender se a ciência ela avança ou não, né? Então, essa ideia de ordem e progresso, né? Se você organizar, então, vamos definir o que é ciência, fazer um esforço aqui filosófico para criar um critério de demarcação, que a gente pode dizer, né? Um critério de demarcação para dizer isso é ciência e se não é, a gente vai entender se a ciência de fato avança ou se a gente está só brincando com os nossos sentidos, né? E eles eram, lógico, empiristas, mas também eles vão dar uma ênfase muito grande para dois aspectos aqui, né? Três aspectos, então. As evidências, lógico, porque eles eram empiristas. A linguagem, então, a ideia de que a ciência tem uma linguagem própria, que deve ser clara, que deve ser objetiva, e a gente vai analisar isso com mais critério, e a matemática, né? A formalização matemática. Então, vejam que o atrelamento das ciências à matemática, ele é reforçado aqui, né? Aquela coisa que vem é, lá dos pré-socráticos, né? Depois é reforçado com Descartes, ele é reforçado ainda mais aqui por esse movimento, tá, gente? Então, entendam isso, tá? A matemática é uma parte fundamental da ciência. Ela é importante para a ciência. Ela faz parte é, do escopo científico, né? E tá, né? Então, eles defendem que eles acreditavam que a partir disso, né, a partir das evidências de uma linguagem clara e objetiva e da formalização matemática, é, a gente chegaria numa ciência única, né, unificada, a gente chegaria numa ciência unificada e universal, né? Então, esse é o, vamos dizer, o endeavor, como é que a gente fala isso? Essa era a missão que eles tinham, né? Muito bem. Vamos olhar agora ao aspecto da linguagem, né? Eles vão colocar então duas ideias. Deixa eu ver se ficou alguma coisa mais para trás. Tá. Ah, e também, né? Automaticamente, quando eles dão ênfase nesses três aspectos, na evidência factual material, na linguagem clara e objetiva e na matemática, eles vão apartar é, do que é ciência qualquer forma de misticismo. Então, aqui então não vai entrar mais nenhum misticismo, nenhum romantismo, nenhum nacionalismo, tá? Então, essas coisas aqui, elas são rechaçadas do conhecimento científico. Então, dá para a gente ir entendendo como a ciência como a gente conhece hoje, ela tem suas raízes também nesse movimento, apesar de hoje ele não estar mais em voga, né? Ah, olha, eu cheguei aqui no final do documento. Não é possível. Opa. Peraí, gente, confusão com a lousa aqui. Muito que bem. Então, o Círculo de Viena, o positivismo lógico, ele tem duas ideias principais. E vamos olhar agora para essas duas ideias que elas estão relacionadas à linguagem, né?
A primeira delas é que a ciência ela tem uma linguagem particular, né? Então, a ciência tem uma linguagem particular. O que significa que particular não ela é única, né? É uma forma de conhecimento humano que tem a sua própria linguagem. E ela tem sua própria linguagem porque ela tem dois tipos de proposições, dois tipos de afirmações. As afirmações, as proposições analíticas e as proposições sintéticas. Opa, peraí. Sintéticas. Então, quando a gente está fazendo ciência, a gente pode usar esses dois tipos de, de afirmações, né? As proposições que são analíticas e as proposições que são sintéticas. As proposições analíticas são aquelas que a gente pode dizer se elas são verdadeiras ou falsas a partir do seu próprio significado. É, por exemplo, se eu falo para vocês, todas as senhoritas são mulheres solteiras. Essa afirmação, ela é verdadeira? O que que vocês acham? Que não. Acho que não. Vamos dar um outro exemplo. 1 mais 1 é 2. Isso é verdadeiro? Sim. Isso é verdadeiro, né? Todos os rapazes são homens solteiros. Ou talvez a gente está com problema de semântico. Deixa eu pensar aqui. Ah, todos os pais possuem pelo menos um filho. Isso é verdadeiro? Sim. Sim. Então, essas proposições analíticas, elas, elas estão relacionadas, elas são verdadeiras ou falsas por definição. Então, qual a definição de senhorita? A definição de senhorita é uma mulher não casada, uma mulher solteira. Então, né, é um termo para mulheres solteiras. 1 mais 1 é igual a 2. Qual a definição, né? Isso é por definição, 1 mais 1 é igual a 2. Se eu falar, por definição, o que é ser pai? É ter filhos, né? Ter tido filhos. Então, esse tipo de afirmação, não estamos te ouvindo, Eloane. Não estamos te ouvindo. Então, esse tipo de afirmação, uma proposição analítica, ela está relacionada, então, ao próprio significado. Ela é verdadeira ou falsa só em virtude do significado dessas palavras, né? Elas são verdadeiras ou falsas por definição, tá? Então, a ciência, ela trabalha com esse tipo de proposição, né? E claro que aqui entra isso que a gente chama de matemática.
Então, a matemática trabalha com proposições analíticas. Tem uma forma, um formalismo peculiar que ela tem, né, usando números e símbolos, mas são proposições analíticas. E as proposições sintéticas? Se eu falo para vocês assim, se eu falo para vocês, todas as pessoas, se eu falo, brasileiros têm 1,75 metros de altura. Isso é verdadeiro ou falso? Isso não sabemos, né? Para saber isso, a gente precisa fazer uma análise. A gente precisa medir todos os brasileiros e ver se essa afirmação é verdadeira, né? Se eu falo para vocês que uberlandenses têm olhos castanhos, isso é verdadeiro ou falso? Não sabemos, precisamos fazer uma análise. Então a gente vai e olha para os olhos de todos os uberlandenses e vê se isso é verdadeiro ou falso. Veja que aqui a gente não está falando de significado ou de definição. Aqui a gente está falando de evidência, né? A gente está falando de dado, uma coisa que dá para a gente coletar e falsificar ou verificar, melhor colocando, né? Uma coisa que dá para a gente verificar a partir dos dados da natureza. Então, as proposições sintéticas, elas são verdadeiras ou falsas em virtude não do seu significado, mas sim do próprio mundo. Eu só vou saber se elas são verdadeiras ou falsas se eu coletar os dados, se eu conhecer o mundo, né? E aqui cai as proposições que são próprias da ciência, né? Aqui tá, as duas são científicas, né? Mas aqui vamos colocar da ciência empírica. É aqui que cai a ciência da coleta de dados, do teste de hipóteses, da verificação das hipóteses, tá? Tudo bem até aqui? Então, vejam como no positivismo lógico, a partir de uma teoria da linguagem, se consegue delimitar dois tipos de proposições que definem o que é ciência. Então, a ciência vai trabalhar com proposições que são analíticas e proposições sintéticas, com esses dois tipos de proposições. Proposições que estão fora dessas categorias não são tidas como científicas, tá? Então, essa foi uma ideia. Agora vamos para a segunda ideia do positivismo lógico, que é a teoria. Isso tem um nome engraçado, tá, gente? Teoria da verificabilidade do significado. Vou anotar aqui, vocês anotem aí. Teoria da verificabilidade do significado, que vai dizer que o significado de uma proposição, né, o que a proposição significa, depende da sua verificabilidade. Tá? Então, por exemplo, se eu digo para vocês, a água é incolor, eu posso dizer isso para vocês
em português. Estou querendo achar vocês aqui. Posso dizer isso para vocês em português. A água é incolor. Eu posso dizer em inglês. Water has no color. Eu posso dizer isso em espanhol. La agua no tiene color. Faz diferença eu falar isso em línguas diferentes? Ela vai ser verdadeira ou falsa? Ou isso independe da língua? Essa proposição, ela ser verdadeira ou falsa, independe da língua. O que vocês acham? Independe da língua, né? Então, o que isso quer dizer? O fato dessa sentença ser verdadeira está ligado à verificabilidade dela. Independente da língua independente da forma como eu diga, eu posso verificar e testar que a água é incolor ou que the water has no color. Entendem isso? Então, o significado de uma sentença, o significado de uma proposição depende da sua verificabilidade, né? Vou anotar isso aqui, para a gente não esquecer. O que eu posso dizer também, a partir dessa teoria, né? Se o significado depende da sua verificabilidade, eu posso dizer que uma proposição que não pode ser verificada, que não pode ser verificada, não tem significado. Ou não tem sentido, tá? Então, por exemplo, se eu digo para vocês assim, a consciência fundamental transcende o espírito. Existe uma forma de eu verificar a veracidade dessa sentença? Tem como eu verificar se isso é falso ou verdadeiro? Essa frase? A consciência fundamental transcende o espírito? Não tem, ela não é uma frase verificável. Então, para o positivismo lógico, essa sentença não tem sentido, essa proposição não tem sentido. Então, ela estaria fora do escopo científico, né? Porque a ciência ela vai olhar só para as sentenças que fazem sentido, que têm significado, né? Logo, o positivismo lógico, a partir dessa. Opa, fiz uma coisa. O positivismo lógico, a partir desta teoria, vai entender que a experiência é a única fonte de todo o sentido. As coisas só fazem sentido se elas são
experienciáveis, né? Se elas podem ser verificadas, né? Então, os nossos sentidos que vão dar significado para as coisas. Então, gente, esse aqui é vamos dizer, o core, né, das ideias positivistas, né? A ideia de que a ciência tem uma linguagem particular e que só vai ter sentido aquilo que a gente pode verificar o significado. Tá? Tudo bem até aqui? Muito bem. Como que a gente verifica o significado de uma sentença? Para os positivistas lógicos, a gente pode verificar, né, as declarações dividindo elas em duas categorias. As declarações observacionais e as declarações sintéticas. Sintéticas. Tá? Basicamente, uma declaração observacional é uma declaração que a gente pode verificar facilmente, né, pelo simples emprego dos sentidos. Então, se eu falo para vocês, cadê vocês? A minha mesa tem 1,5 m de comprimento, isso é uma declaração observacional. Eu observo e eu vejo que isso é uma declaração verdadeira, né? É muito simples, tá? Já as declarações sintéticas, elas são construídas a partir de uma síntese das declarações observacionais, tá? Então, deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Isso aqui são declarações simples. E essas daqui são sínteses, né? Elas são mais complexas. Então, aqui, por exemplo, estão as teses, as teorias e assim por diante. Porque para fazer uma teoria, você precisa acumular uma série de observações simples, né? Acumular uma série de declarações observacionais. Tá? Vamos fazer um parênteses aqui, só para esclarecer o que esse termo teoria significa no meio científico, tá, gente? Não estou falando do senso comum, estou falando no meio científico. Por quê? No senso comum, a gente usa muito teoria, essa palavra. Vou até voltar para vocês aqui. A gente usa muito teoria no sentido de algo que não está provado. Do tipo, isso é apenas uma teoria, né? A teoria evolutiva é apenas uma teoria. Ou o Jon Snow, que vocês assistem Game of Thrones, o Jon Snow é filho da Lyanna com o Rhaegar, isso é apenas uma teoria, né? Como se usa no senso comum. Mas no meio científico, teoria não tem esse mesmo significado, tem um significado diferente. No meio científico, uma teoria é um corpo de conhecimento formado a partir de observações simples, né? Então, a teoria evolutiva, por exemplo, vai dizer que uma observação simples que ela faz é que todos os seres da mesma espécie variam em seus atributos. Isso é uma observação simples,
né? Se a gente olhar qualquer espécie, vamos pegar uma espécie cachorro, vamos pensar qualquer atributo dessa espécie cachorro, olho, vai olhar para os olhos dos cachorros e vai ver que existe variação. Isso é uma observação simples, né? Depois a gente vai ver que é, alguns seres deixam mais descendentes que outros. Isso é outra observação simples. E se essa aptidão, né, essa deixar mais descendentes está relacionado ao atributo, vai ocorrer um processo de seleção natural. Então, isso são todas observações simples que juntas formam uma teoria, tá? Então, em ciência, na nossa linguagem aqui profissional, não faz sentido dizer isso é apenas uma teoria, tá? Isso quer dizer que lá no seu almoço de domingo, o seu tio vai dizer assim: ah, isso é apenas uma teoria. Você vai falar assim: não, na ciência, não é esse o significado da palavra teoria. Não quer dizer que você vai fazer isso, tá? Não é isso. Só quer dizer que tem um significado diferente, tá? Então, causando confusão no almoço de família. Então, não precisa, tá, gente? Não, não precisa. Até porque, às vezes, quando a gente. Essa é uma opinião pessoal, tá? Quando a gente entra num embate e se coloca como a voz da ciência, né? Por estar envolvido, de certa forma, com essa forma de conhecimento específica, a gente mistura a ciência como se ela também fosse um senso comum. É como você colocar para debater um cientista, um especialista num assunto, com uma pessoa que não tem informação sobre o assunto, não tem informação científica, né? Então, é como você colocar um médico para debater com, não sei, uma pessoa que faz chá, que tem. São coisas diferentes, né? São coisas que, né, não. São formas diferentes de ver o mundo, tá? E não significa que essas duas coisas elas têm que brigar e disputar quem tá certo, quem tá errado, tá? Tudo bem, então, com a palavra teoria? Então, não façam mais esse uso equivocado, pelo menos enquanto profissionais, né, ou profissionais em formação, não façam mais o uso equivocado da palavra teoria, teoria. A teoria significa um corpo de conhecimento a partir de observações simples, né? São proposições sintéticas, é uma síntese das proposições observacionais, tá? Não significa que ela precisa ser testada, não é isso, tá? Não é isso de forma alguma. Então, se a gente falar a teoria da relatividade de Einstein, ela não significa que ela não foi verificada. Ela já foi verificada em muitos aspectos. Tudo bem até aqui, gente? Então, feito esse parênteses, vamos voltar aqui. Vocês estão comigo? Que vocês ficaram com Sim. trauma da última temporada do Game of Thrones? Querem fazer perguntas? Podemos seguir? Tristeza, né? Muito triste. Muito bem. Vamos voltar então, né? Então, a positivismo lógico tem duas ideias principais: a linguagem particular, então a ciência tem uma linguagem particular, e o significado das coisas pode ser verificado, e para a ciência só faz sentido
o que pode ser verificado, né? E vamos trabalhar com dois tipos de declarações, as observações simples e as declarações sintéticas. Muito bem. Será que o positivismo ele enfrentou problemas? Será que houve problemas com o positivismo? Será que houve críticas? É isso que a gente vai ver agora. Claro que houve críticas, né? Por exemplo, as observações que a gente chama de observações simples, né? As declarações observacionais. Como que elas podem ser verificadas? Elas só podem ser verificadas a olho nu? Então, qual é o limite do possível da verificação, né? Por exemplo, o elétron, né? O elétron, ele é uma onda, uma partícula onda, né? Ele é, entre aspas, né? Esse é, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. De comprimento, o comprimento dessa onda é menor do que o comprimento da luz visível, o que significa que a gente nunca vai enxergar um elétron. É impossível enxergar um elétron. Então, minha pergunta é: ele existe? Se ele não pode ser verificado, ele existe? Ele existe. Mesmo sem poder ser verificado? Eu nunca vou poder enxergar. Ixi, deu um eco aí, hein, Eloane? Podem ser verificados por outros meios. Então, eu posso, por exemplo, usar uma chapa de metal que é sensível a essas ondas e ver os padrões que essas ondas fazem, né, dos elétrons fazem nessa chapa, como evidência da existência dos elétrons. Eu posso, né? Mas não tinham que ser observações simples dos sentidos? Então, qual é o limite das ferramentas que eu posso usar, né? Segundo os empiristas, essas observações tinham que ser observações simples, né? Aonde está isso? Estamos tendo vários problemas de áudio. Então, até qual é o limite da verificação? Vamos pensar no caso do buraco negro. Gente, aquilo não foi uma foto, vocês entendem isso? Não foi uma foto, foi uma câmera. Foi um monte de telescópio captando ondas, que eu imagino que são de diversos comprimentos, não é só do espectro visual, né? Provavelmente ondas que conseguem viajar por longos espaços, né? Por muito ondas que conseguem viajar em distâncias muito longas, né? Que foram captadas por esses telescópios. Esses telescópios juntaram essa informação e a partir dessa informação foi traduzida aquela imagem, tá? Então, será que aquilo, né? A gente não pode verificar simplesmente verificar um buraco negro. Então, essa é uma problemática, né, do empirismo lógico. Por quê? Porque a gente infere a existência de alguns fenômenos não a partir de observações simples, né? Tudo bem?
Outra problemática, que é uma coisa que eu acho interessante. Ah, tá. Outra. Cadê? Taranã, taranã. Outra coisa também é, por exemplo, os positivistas, eles fazem uma distinção entre o contexto da descoberta e o contexto da justificativa. Então, vocês estão aqui, né? Contexto da descoberta versus o contexto da, da justificativa. O que é o contexto da descoberta, né? Não importa, o contexto da descoberta não importa. O contexto da justificativa importa. Vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer. O Einstein, por exemplo, ele disse uma vez que quando ele pensou a teoria da relatividade, ele sabia que ele ia provar ela. Ele já sabia que ele ia provar. Então, quando ele teve um insight, ele já sabia que ela era real, que ela fazia sentido. Porque aí a justificativa dele que ele deu foi porque ela era tão bonita, essa ideia, ela era tão maravilhosa que ela deveria ser verdadeira, né? Então, essa justificativa, né, o contexto da descoberta, tudo bem, ele descobriu a teoria da relatividade dessa forma, mas isso não faz com que ela seja é, real, né? Não faz com que ela seja verdadeira, né? Ela só veio depois, só depois de muito tempo, é que ela foi verificada, né? Então, por exemplo, o buraco negro que a gente viu aqui o vídeo pôde provar, né? Essa foto pode provar algumas ideias do Einstein, por exemplo, de que no o buraco negro teria um ponto escuro que não dá para saber o que tem lá, né? Então, isso foi uma comprovação de que essa teoria estava correta. E isso que faz a teoria ser verificada, né? Ser verdadeira, que as proposições da teoria sejam verdadeiras, e não um contexto da descoberta, tá? Então, os positivistas, eles não vão dar valor para a história da descoberta das coisas. Então, a história da ciência, de como o conhecimento é construído, né, foi construído ao longo da história, ele não tem valor, né? O que tem valor é a verificação, né? É a forma com que as proposições são verificadas. Entenderam? Essa é um problema, né? Tudo bem, gente? Até aqui, como estamos? Vocês estão aí? Estão vivas? Estão vivos? Professor, Por favor. você pode explicar de novo esses dois contextos? É que eu não entendi muito bem a diferença. É, Então, vamos lá, João Vitor. O primeiro problema aqui apontado é que, bom,
Para o positivismo lógico, só faz sentido o que é verificável, né? Então, só vai ser científico aquilo que é verificável e só faz sentido o que é verificável. E aí, então, um problema que a gente pode perguntar para eles é até onde vai, qual é o limite da verificação? Porque tem coisas que a gente não pode verificar diretamente, então a gente usa meios indiretos, né, para verificar. Então, isso é possível? Isso não é possível, né? Então, tem coisas que a gente não faz, é uma verificação simples. Precisa de mais elaboração para fazer a verificação. O outro é que para eles não importa o contexto da descoberta, importa o contexto da justificativa, tá? Então, não importa como você faz a sua proposição, importa se ela é verificável ou não, né? Então, a partir dessa ideia, a história perde, é, perde valor, né? Porque a gente não precisa, então, olhar para a história da ciência para dizer o que é ciência. A gente pode apenas olhar se é verificável ou não. Tá? Isso é um problema, né? Porque a história da ciência está aí e hoje, pelo menos, isso é tão interessante, essa contextualização, João Vitor, que eu posso, por exemplo, perguntar para vocês, abrir um mini debate aqui. É possível fazer ciência sem conhecer a história da ciência? Né? Tem gente que vai falar que não. Tem gente que vai falar que sim, né? Que sim. Se eu for no laboratório, meu professor explicar o que eu tenho que fazer, tá tudo bem. Aquele dado vai estar lá, né? Mas, assim, aí também eu acho que isso é um debate bem aberto. Eu colocaria como opinião pessoal que ciência de qualidade se faz a partir do conhecimento da história e da filosofia da ciência. É praticamente impossível fazer ciência de qualidade sem conhecer o contexto histórico que a gente está, sem conhecer o contexto histórico daquilo que você pesquisa. Como você vai saber o que é relevante e o que não é, sem conhecer o contexto, né? Mas eu posso dizer para vocês que existem grandes cientistas que nunca pegaram um livro de história da ciência ou de filosofia. Existe. Então é possível também, sabe? É muito louco, muito louco. Tudo bem, gente, até aqui? Então, essa é mais ou menos a estrutura do positivismo lógico. Então, aqui a gente já está no século XX, né? No entreguerras. Né? Então, essas ideias elas meio que dominaram essa época, né? Esse grupo de pessoas, de filósofos, de matemáticos, tentaram definir o que é ciência. Então, ciência é aquilo que é verificável, é aquilo que faz sentido. Só faz sentido se é verificável através dos sentidos. Né? Proposições que não são verificáveis não fazem sentido. Então vejam que aqui tem um proto-critério de demarcação do que é ciência e do que não é. Né? Mas essa ideia começa a cair, né? No pós-guerra. Ela vai perder força. Por quê? Vou anotar aqui. Queda do positivismo lógico. Por quê? De acordo com o positivismo lógico, então, a poesia, a teologia, a ética, nada disso, nada disso tem sentido. Nada disso faz sentido. Não tem significado.
né? Por quê? Porque essas proposições, as proposições poéticas, éticas, as proposições do que é a teologia, as proposições teológicas, elas não são verificáveis. Então, elas não fazem sentido. Então, automaticamente, pelo positivismo lógico, todas as outras atividades humanas, elas são desprovidas de sentido. Entendem isso? Isso, e assim, a poesia, a ética tem seu, tem seu sentido dentro da humanidade, né? Outra coisa, eu adoro, e essa é a coisa que eu acho mais, né, um golpe super fatal no positivismo lógico, é que para o positivismo lógico só tem sentido aquilo que pode ser verificado. Então, a teoria da verificabilidade do sentido, essa teoria, ela pode ser verificada? Não. Então ela não tem sentido. Vocês entendem esse argumento? Esse argumento é muito legal. Eu acho engraçado. Então, se você não pode verificar essa teoria de que tudo só faz sentido se é verificável, se você não pode verificar essa própria teoria, ela mesma não faz sentido. Né? Então, o que nos resta? E por último, esse positivismo ele vai negar o realismo científico, né? Que é a ideia de que a natureza existe independente das nossas sensações, né? Então, isso que a gente chama de realismo. Existe um mundo real? Existe um mundo que é independente das nossas sensações? Né? Então, para vocês pensarem sobre essa questão, eu posso contar para vocês, fazer uma pergunta para vocês, que é do budismo. Se uma árvore cai na floresta e ninguém está lá para ouvir, essa árvore faz barulho? O que vocês acham? Se uma árvore cai numa floresta e não tem ninguém para ouvir, essa árvore faz barulho quando ela cai? Sim. Mas não tem ninguém para ouvir. Então, para os positivistas lógicos, não faz barulho. Porque não é verificável. Vocês entendem isso? Na verdade, não dá para saber. Então, para eles, não existe um mundo real. Só existe esse intermundo entre os sentidos e o mundo objetivo. Né? Tirando isso, não faz sentido. O Leila, a aula vai ficar gravada assim, sempre lá no Teams, viu? Professor, mas isso não seria uma ideia egoísta? Egoísta? Que só faz sentido se você... porque, por exemplo, se uma árvore cai e não tem ninguém lá, mas, por exemplo, tem os animais escutam. Não, Então, provavelmente essa árvore fez barulho. não. Assim, na sua floresta aí tem, mas na floresta que eu falei não tinha nada. Só tinha árvore, não tinha ninguém lá, nem animais, nem nada. Então, essa é uma discussão interessante, né? Entendi. O realismo. Então, o realismo vai bater de encontro com o positivismo, né? Quem ia falar aqui? Eu. Eles meio que acreditam, então, que tudo que acontece para ser real precisa ser visto por nós, seres humanos, tipo, homens. É meio que isso? É mais ou menos isso. Vai dizer que não existe o mundo real.
Não existe o mundo independente dos nossos sentidos. A única coisa que existe é essa relação entre nossas sensações e os objetos. Então, essas duas coisas são inseparáveis. Essas duas coisas são inseparáveis. Que doideira. A Gabriela perguntou, mas partindo da ideia que sempre que uma árvore cai, ela faz algum barulho, você pode afirmar que mesmo não estando presente, a árvore fez barulho? Se você for um indutivista, sim, né? Então você vai, aquela coisa, se eu soltar a caneta, ela vai cair? Para os indutivistas, você pode afirmar isso. Mas para outros ou pessoas que não são indutivistas, vai dizer, você não sabe, né? Não dá para saber. Professor, dá para comprovar se você vê a árvore caída depois? Isso é uma evidência de que ela fez barulho? O fato dela estar caída? Dá para comprovar que ela caiu, né? Que ela fez barulho, não dá. A Luísa, uai, se faz barulho quando tem gente, por que não vai fazer quando não tem? Porque para os positivistas só é verificável, só pode ser verificado a partir dos sentidos. Então, se os sentidos não estiverem lá, não dá para ser verificado. Então, não é real. Mas é muito improvável que uma árvore caia sem fazer barulho. Positivistas se fodendo com as próprias teorias. Tudo bem, gente? Então, o positivismo negava o realismo científico. Então, esses são argumentos que fizeram com que essa ideia de positivismo, né, do empirismo lógico, que a gente poderia demarcar a ciência, fosse caindo, né? Fosse perdendo força, tá bom? Assim como vocês aqui estão criticando, né, essa ideia. Não, é um exemplo teórico, viu, João Vitor? Tipo, tira qualquer ser que possa ter sentido ali da floresta. É uma floresta imaginária, tá? Teórica. A gente está fazendo um exercício teórico. Não tem ninguém para ouvir, ninguém. A árvore faz barulho. Vocês podem pensar mais sobre isso depois. Tá. Então, vamos olhar agora mais 3 filósofos que são. Eu queria. Isso, acho que eu cheguei aqui em um lugar que está limpo ainda. 3 filósofos que são pós Círculo de Viena, tá? Que vieram e que são também bastante influentes na. Ah, tem uma outra crítica aqui, ó. Ah, isso aqui é bem legal. Não é uma crítica que eu fui a fundo, mas que eu vi que ela existe. É que não existe, não há como a gente separar. Cadê vocês? Aqui. Outra crítica ao positivismo é que a gente não tem como comparar as proposições analíticas, as observações simples, das proposições sintéticas, tá? Não tem como a gente separar. Então, esse filósofo, que é o Kuhn, ele vai dizer que existe uma teia, o conhecimento é como uma teia. Então, se eu falo a água é azul, apesar disso parecer muito simples, isso envolve uma teia de conhecimento, né? Que é formada tanto de proposições, de observações simples, quanto de elaborações da minha própria razão, tá? Então, envolve o meu entendimento do que é azul, envolve o meu entendimento do que é água, envolve o meu entendimento do que não é água. Então, é uma teia de conhecimento. Não dá para separar o que é simples e o que é analítico, tá? Então, essa é uma outra crítica, né? Que essa separação de proposições simples, proposições analíticas, proposições observacionais, elas são. Falei certas palavras, gente? Analíticas e sintéticas, né? Proposições analíticas e proposições sintéticas, ela é irreal.
ela não faz sentido. A gente trabalha com uma teia de conhecimento, né, que podem ser conhecimentos simples, conhecimentos mais complexos, é uma teia, não dá para separar. Tá? Outra crítica. Tudo bem? Podemos ir para os nossos filósofos mais agora contemporâneos. Nem contemporâneos já morreram, talvez, mas são mais próximos da gente. E aqui vai ser a nossa última parte da história, porque a gente já está chegando na atualidade, né? Que são esses filósofos pós-círculos de Viena que viveram essa época, mas continuaram desenvolvendo suas ideias, mesmo até o final do século XX, tá? Que é uma época bem recente. O primeiro deles é um que vocês já devem ter ouvido falar, que chama Karl Popper. E Carlos Popper, que vai o ponto principal dele é o princípio do aqui tem cada um fala de um jeito, tá, gente? Falsificacionismo ou falsacionismo. Algumas pessoas falam falsacionismo. Para mim isso soa melhor aos meus ouvidos. Não sei o que vocês acham. Digam aí o que vocês acham. Mas enfim, tem gente que fala falsificabilidade, tem gente que fala enfim, não sei como fica muito essa tradução. Ah, não, cadê? Cadê o Popper? Aqui. Então, Popper cria esse princípio. O que é esse princípio? Esse princípio, ele é meio que contrário à teoria da verificabilidade. Ele vai dizer que o que é ciência, a gente só pode dizer o que é ciência a partir da falsificabilidade. Então, saber se uma proposição é falsificável, ela é mais importante do que saber se uma proposição é verificável, tá? E então a ciência ela vai crescer a partir de refutações do conhecimento e não de verificações do conhecimento. Como que isso por um exemplo histórico que a gente viu? A gente viu o modelo ptolomaico. A ciência avançou não porque o modelo ptolomaico foi verificado. A ciência avançou quando o modelo ptolomaico foi refutado e foi então aceito um modelo copernicano. Entenderam? A mesma coisa, por exemplo, com a física mecânica. Quando o Einstein propôs a teoria relativa, ele refuta a teoria mecânica, né? Então é aí que a ciência avança. Então, a partir da refutação e não da verificação. As ideias que são vocês entenderam? Será que eu preciso anotar aqui? Vou anotar aqui. A falsificação é mais importante que a verificação. Né? E as ideias que não são refutadas são as mais plausíveis.
né? Ou as mais verossímeis. Tá, gente? Então, essa palavra aqui, eu acho legal a gente começar a pensar nela, enquanto cientistas de informação, verossimilhança, tá? Então, é, verossimilhança. Então, a ciência ela não está envolvida com verdades, ela está envolvida com verossimilhanças, né? Que é a plausibilidade das coisas, a plausibilidade das explicações para os fenômenos naturais. Então, as explicações elas não são verdadeiras, absolutamente. Elas são mais ou menos plausíveis, tá? E para Popper, quem são as proposições mais plausíveis, né? Mais verossimilhantes, mais verossímeis? São aquelas que resistem no tempo. Então, são colocadas à prova e não são refutadas, são resistentes. Então, elas são as mais verossímeis, tá? Então, isso é um argumento colocado muito, por exemplo, no debate sobre a teoria evolutiva, que as pessoas falam, a teoria evolutiva é só uma teoria, aí vão lá os cientistas também discordar e falam, não, mas a teoria evolutiva resistiu ao tempo, não existe nenhum fato que refute a teoria evolutiva, né? E ela tem mais de 150 anos. Então, ela é uma teoria muito verossimilhante, tá? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então, essa proposição do Popper. E esse princípio do falsificacionismo, ele é muito pragmático. Ele é muito bom, porque, ao mesmo tempo, ele cria um critério de demarcação que define o que é ciência e o que não é. Então, científico vai ser aquilo que pode ser refutado, né? Então, a história daquele debate que eu já falei para vocês, né? O que basta para um cientista mudar de ideia? Basta uma evidência. Então, essa evidência refuta, ele muda de ideia, né? O cientista tem que ter esta postura de mudar de ideia a partir das evidências do fato, né? Então, o conhecimento é mutável? O conhecimento é mutável a partir do momento que ele é refutado, tá? Então, que é esse o outro ponto, né? Ele cria um critério de demarcação do que é ciência e, ao mesmo tempo, explica como a ciência avança. Explica, né? Como a ciência avança. Ela avança a partir da falsificação das proposições científicas. E isso era importante na época, porque lembra que os empiristas, então, como se para os empiristas a gente só está olhando para as nossas sensações e não necessariamente para o mundo, existia esse debate se a ciência avançava ou não, né? E aqui o Popper vai falar, não, a ciência avança a partir das refutações, né? Então a ciência pode avançar. Ela não é só elaboração mental, ela tem uma direção, né? A ciência avança. Essa forma de conhecimento avança, vai para frente. É uma ideia positivista também, né? Que ela vai para algum lugar, tá? Muito bem. O Popper é empirista, tá? Depois aí do empirismo clássico, vão ter alguns filósofos que são nacionalistas, até relacionados à época do nacionalismo político, né? Que são muito. As pessoas falam que. Eu nunca li, mas falam que eles eram muito rebuscados na forma de escrever, sabe? Então, eles são racionalistas ali no começo do século XX, mas depois disso o racionalismo nunca mais voltou para a ciência, tá? Todos são empiristas,
todos vão entender que os dados são importantes, né? Que a experiência é importante, que os fatos são importantes, as evidências são importantes, tá? Então, hoje, no nosso contexto atual, ciência significa método, né? Que é dado e comunicação, linguagem objetiva, direta. Então, essas duas coisas é o que define mais ou menos o que é ciência, tá? Então tá, o princípio do falsificacionismo criou o critério de demarcação e indicou que a ciência pode avançar. Mas vamos fazer um experimento aqui. Você é um cientista, uma cientista, trabalha com astronomia, você prevê um fenômeno astronômico, né? Você prevê que uma estrela vai mudar de cor no dia amanhã à noite. Você aponta o seu telescópio para a estrela e a estrela não muda de cor. Não mudou de cor a estrela. Você acha que a ciência avançou com isso? Ou você vai fazer o quê? Você vai pensar, meu telescópio está com problema. O que vocês acham que é mais comum? Ou vocês acham que... Não, as estrelas têm várias cores, gente. As estrelas têm várias cores. Depende da idade. Se ela é uma estrela mais velha, ela é mais avermelhada. Se ela é mais nova, ela é mais azulada. Tem. Tem uma estrela vermelhinha no céu que chama Antares. Tá dando para ver agora na constelação de Escorpião. Vocês já viram a constelação de Escorpião? Baixa um aplicativo no celular. Tem, acho que tem até do Google para ver as estrelas. Olha essa estrela, é uma estrela muito grande que dá para ver mesmo da cidade, assim, como ela é vermelhinha. Super bonitinha. Antares. É a Alfa Escorpião. Continua observando, né? Então, meu telescópio está com problema, vou comprar outro telescópio. Vamos ver amanhã se mudou de cor. Ou não, eu apontei para o lugar errado, estou olhando para a estrela errada, vamos procurar a estrela certa. Ou não, passou uma nuvem aí na frente, não vi. É isso que acontece, né? Não o simples fato de você refutar uma proposição não faz com que você se desapegue dela, sabe? Em geral. Tá? Então, vai tentar outras formas, tá? Então, a ciência, então, talvez não avance por aí. E é isso que o nosso próximo filósofo vai dizer. O próximo filósofo é o Thomas Kuhn. Vai dizer das revoluções científicas. Deixa eu ver se eu escrevi o nome certo dele. Thomas Kuhn. Acho que tá certo. Tá errado. Kuhn. Que vai falar que a ciência se organiza em paradigmas. Como que funciona? Então, como que a ciência, qual que é a proposição dele, né? Qual que é a proposta dele de evolução do conhecimento científico? A gente tem que pensar que a ciência se organiza em paradigmas, né? O que é um paradigma? É um corpo de conhecimento compartilhado
Nossa, é assim que separa compartilhado? Acho que não, né? Por pesquisadores. Então é como se houvesse um contrato social do que é científico ou não. Olha que doideira, gente. Então existe um paradigma em que as pessoas se movimentam, em que o conhecimento se movimenta, tá? Então ele vai falar assim: se a gente olhar o progresso científico, ele é físico, tá? Então vamos fazer um gráfico. Se a gente olha aqui o progresso científico no tempo, a maior parte do tempo não tem progresso científico. A ciência vai continuar dentro de um mesmo paradigma, tá? Isso aqui ele chama de ciência normal. Normal. Até que se vai acumulando uma série de observações que vai contra aquele paradigma, então vai contra aquele contrato social, né, do que é a ideia mais plausível, vai se acumulando e esse acúmulo, então, faz com que a ciência progrida, tá? E isso aqui ele chama de revolução científica. Até que um novo paradigma seja alcançado e volte à ciência normal. Então, para o Kuhn, Thomas Kuhn, existe um acúmulo de refutações antes de um paradigma ser refutado e se construir um novo paradigma, que é um corpo de conhecimento compartilhado pelos pesquisadores, né? É como se fosse um contrato da comunidade científica. Tudo bem? Então, esse livro dele, né, chama As Revoluções Científicas, vai tratar desse assunto, de como a ciência avança. Então, veja que, de certa forma, ele também tem uma ideia positivista de ciência, né? Tem uma ideia de que a ciência, de fato, avança. E, por fim, vamos olhar aqui um outro filósofo mais contemporâneo aqui. Não é contemporâneo, gente, mas que é o Paulo Feyerabend. Só ver como escreve aqui. Feyerabend. Paul Feyerabend. Que ele é muito crítico, ele é totalmente estético em relação à ciência, então é um cara radical. Também nunca li, mas eu admiro muito, mesmo nunca lendo. Vocês têm dessas, gente? Não conheço, mas já gosto? Sabe? Acontece, né? Não conheço muito, mas já gosto. Ele vai escrever um livro que chama Contra o Método, porque a proposição dele é que não existe um monismo metodológico. Não existe um monismo metodológico, não existe só um único método científico que faz a ciência progredir. Existem diversos métodos, né? Então, ele vai criticar a ideia de que a ciência só ocorre por falsificação. Então, ele critica o falsificacionismo. Ele critica a demanda, né, por um aumento de conteúdo empírico
que é uma proposta do Kuhn, né, que você vai aumentando o conteúdo empírico, aumentando as refutações, até que você chega num novo paradigma. Ele critica porque algumas vezes você pode ter uma refutação apenas analítica, por exemplo, né? Você pode mostrar que uma proposição é falsa apenas pela análise. E critica também a proibição de hipóteses ad hoc. Uma hipótese ad hoc é uma hipótese do nada, quando você gera uma hipótese do nada, né? Então, isso era proibido, assim, proibido entre aspas, né? Porque na ideia kuhniana ou popperiana, as hipóteses elas surgem dentro do paradigma, né? Ou dentro do programa de pesquisa, que é um outro filósofo que não está aí, que é o Lakatos, vai falar, não, existem os programas de pesquisa, cada programa tem um núcleo duro. Esse a gente não vai ver com mais detalhes, mas essa ideia de que se existe um critério de demarcação do que é científico e do que não é científico, então a gente não pode fazer hipóteses fora desse critério. Todas as nossas hipóteses devem vir desse conjunto de ideias, desse paradigma. E ele vai falar que não importa de onde as ideias vêm, não importa como as ideias são testadas. E não existe um método único para testar as ideias. Existe muita diversidade. Então, a partir de tantas críticas, ele vai chegar à conclusão de que a ciência jamais pode progredir de forma previsível, né? E se ela progride, é exatamente porque ela não tem delimitação, ela não tem um método específico, ela é uma vocês entenderam? Tipo, não dá para dizer para onde a ciência vai, né? Então, ela não tem um critério de demarcação, vai criticar a ideia de que existe um método único universal para a ciência. Tá? Então, esse é um filósofo muito crítico que viveu aqui, já morreu já, mas foi contemporâneo, pelo menos para quem, deixa eu ver aqui, para quem nasceu depois de 94, antes de 94, foi contemporâneo. Tá bom, gente? Então, com esses três filósofos da ciência, a gente, e historiadores, né? O Thomas Kuhn também é historiador, a gente finaliza essa nossa parte de história da ciência, tá? Lembrando que a gente foi desde dos pré-socráticos, né? Desde a pré-história, na verdade, né? Que a gente propôs que já lá era necessário conhecer o mundo, né, e comunicar esse conhecimento e ter método, até a gente passou pelos filósofos gregos clássicos, Idade Média, Revolução Científica, Iluminismo, o Círculo de Viena e o Positivismo Lógico, e esses filósofos que são mais contemporâneos hoje, tá? O que eu queria ressaltar para vocês dessa série de 4 encontros que a gente teve sobre história da ciência é que, primeiro, ciência tem história, né? Lembra da frase do Newton, né? Que se ele chegou em algum lugar foi porque ele estava sobre ombros de gigantes. Então, ciência tem história. Ele é uma atividade totalmente diferente do senso comum, né? Então, se a gente falar, eu acho, a gente pode achar muitas coisas, mas isso não é científico, tá? Tem problema? Não tem problema achar, né? Eu posso dizer para vocês aqui, a minha caneca conversa comigo. Tem algum problema em relação a isso? Não há problema nenhum, mas isso não é científico. Por quê? Porque ciência tem história, né?
existe ciência tem método e comunicação também, né? Então, isso é muito importante, a gente ter, por mais que seja difícil de delimitar o que é ciência, a gente ter uma ideia do que é, né? Do que é, ter alguns pontos para a gente se ancorar, né? Que é o método baseado no fato objetivo, material, e a comunicação clara, objetiva entre a comunidade, né? Então, você não pode fazer ciência sozinho. Você vai lá no seu jardim, faz uma observação, anotou, mediu, testou, não é ciência, tá? Para ser ciência, tem que passar pelo processo da comunicação, que não é um processo simples. No quadro do Kuhn, opa. Então, a ideia dessa parte foi mostrar isso para vocês, né? Que existe história, existe método, tem a ver com comunicação. Tá bom? Nos próximos encontros, a gente vai estudar melhor, então, o que é o método? O que é isso quando a gente fala método? Né? Qual é o método científico? Dá para dizer que existe um método único? Esse método é único para todas as ciências? Esse método ele é isento de problemas? Né? Como a gente faz? O que é entendido como uma boa ciência hoje? Qual método a gente usa para dizer que fez para ser bem aceito na comunidade científica? Tá? Tem regras, né? Não é assim, tem regras. Não é ad hoc. Tá bom, gente? Vocês querem ver a... Tudo bem? Vocês querem fazer perguntas? Não? Tá. Eu ainda não fiz a atividade de hoje, mas vai ser mais ou menos no molde da atividade passada dos filósofos, né? Então, a gente vai pegar esses 3 filósofos, vocês olhem quais são as características deles, e aí eu vou colocar as frases reais, coisas que eles disseram ou escreveram, e vocês vão dizer de quem que é quem, tá? Eu estou pressupondo que vocês estão dando uma olhadinha além da aula para poder fazer esses exercícios, né? Então, para que vocês vão se aprofundar um pouco mais qual é a história desses filósofos, qual que é a proposição dele, com qual linha ele está mais alinhado, sabe? Tá? Tudo bem? Vocês querem olhar a atividade passada que foi do Descartes e do John Locke, para ver qual que era qual? Cadê? Ana Beatriz. Quer compartilhar com a gente, Ana Beatriz, se você estiver aí? Oi, tá bom me escutar? Tá. Vou compartilhar aqui. Ana Beatriz tem os privilégios de compartilhar a tela. Foi? Foi. Você quer falar ou eu falo? Vamos ver. Então a primeira, vamos ler o que o John Locke falou. Foi o John Locke que falou, né? Vamos supor que a mente seja, como dizemos, um papel branco, vazio de qualquer personagem, sem qualquer ideia. Como ela pode ser mobiliada? De onde vem essa vasta loja que a fantasia agitada e sem limites do homem pintou com uma variedade quase infinita? De onde vêm todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo, em uma única palavra: vem da experiência. Quem que era entre John Locke e Descartes? Quem era o empirista clássico, né? Que falou tábula rasa. As pessoas nascem sem nenhum conhecimento. Uma pessoa sem sentido não tem como conhecer o mundo,
né? Sem os seus órgãos sensoriais não pode conhecer o mundo. John Locke. Né? Qual que é o próximo? Penso, logo existo. Né? Quem associou a existência ao pensamento, a capacidade de pensar, a razão, né? A existência só ocorre porque nós somos capazes de raciocinar. É o racionalista, né? O René Descartes. Eu suponho que todas as coisas que vemos são ilusões. De tudo que minha memória mentirosa me diz, acredito que nada jamais existiu. Penso que não tenho sentidos. Acredito que o corpo, a forma, extensão, movimentos, localidades são funções. O que de fato existe pode ser tomado como verdade? Talvez apenas uma única coisa, que nada é certo. Esse é um pensamento extremamente racionalista, né? Você dizer que os sentidos, tudo que a gente vê são apenas ilusões, né? Que a verdade está em outro lugar. Então a resposta aqui era René Descartes, né? Racionalista. E nenhum conhecimento humano pode ir além da sua experiência. Né? Empirista. Tá vendo esses contrapontos? Tá meio... tá até meio escachado aqui, assim, né? Então, nenhum conhecimento humano pode ir além da experiência. A experiência é fundamental. Empirismo. Divida cada dificuldade em quantas partes possíveis e necessárias para resolvê-las. Descartes. Porque o Descartes falava, né? O método... Fazia parte do método dele de entendimento, né, dos fenômenos, dividir os fenômenos em partes. Lembra? Eu falei disso, né, que era uma coisa bem matemática. Separa aqui, resolve essa parte primeiro, depois resolve essa parte, né, faz em partes e depois a gente vai ter uma compreensão do todo, tá? Que é o que a gente chama de visão reducionista, uma abordagem reducionista. Tá bom? Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu não vi, Ana, você chegou a ver o resultado da turma em geral? As pessoas foram bem? Então, eu acho que eu coloquei no lugar errado aqui, né? Vê se dá para colocar ali o resumo. Vamos olhar como as pessoas estão indo. A maioria das pessoas foram muito bem, pelo que já deu para ver, né? Ali no geral. Uhum. Vamos ver se teve alguma pergunta Peraí, mais... volta lá no resumo. Se teve alguma pergunta que teve mais problema, a gente comenta com mais John Locke. 100% das pessoas acertaram. 100% das pessoas acertaram a segunda. Aqui já foi mais complicada, só 87, mas tá bom, né, gente? Aqui 100%. Ah, todo mundo acertou tudo. E quase 100%. Tá ótimo, né? Tá bom. Tem como ver o que marcamos? Não sei. A Luísa perguntou, tem como ver o que marcamos? Eu não sei. Eu acho que não, acho que a gente não disponibilizou isso, né? Pra não divulgar as respostas. Tá. Diferente. A gente não Dá disponibilizou, isso mesmo, né? Uhum. Dá para Mas disponibilizar agora, eu acho. a gente tem como ver. Então, se você quiser saber o que você marcou, a gente pode te mandar, sei lá. Mas na primeira dava para ver. Mas é melhor a gente não deixar. A gente sempre vai comentar aqui para a gente ver junto, tá? Uhum. Tá. E aí a gente passa a atividade até essa noite, né? Uhum. Fazer, tem que montar ainda. Ah, e outra coisa. Agora sim, não sei se vocês estão aí, a maioria das pessoas já foram, mas agora que a gente vai começar esse livro aqui, hein? Lembra que eu falei que tem um livro que a gente vai olhar com mais calma e profundidade? Agora vai começar. Agora que a gente vai olhar o método. Então, é um livro que está lá no Teams.
né? Afinal, que é ciência, ou que é ciência final, do Chalmers. Muito legal. E a próxima aula estará relacionada aos capítulos 1, 2 e 3, tá? E a aula da próxima quinta vai estar relacionada aos capítulos 4, 5 e 6. Mas se vocês quiserem ler o livro todo, vocês podem ler, tá? Fiquem à vontade. E a atividade vai estar baseada nesses capítulos, tá? Então está lá o livro. Não é muita coisa para ler, não. Tá bom, gente? Vamos esquentar o almoço? Tá bom, né? A Eloane, Eloane, depois você pede para a Ana, que ela pode te mandar o print. Você pode, Ana, depois mandar para a Eloane? Só lembra para não esquecer, tá? Lembra depois no WhatsApp. Aham. Quem quiser que eu mande é só me chamar, que aí eu tiro o print e mando. Então tá, gente. Muito bom rever vocês. A gente volta na terça-feira. Bom fim de semana. Aproveitem, descansem e não saiam, se puderem. Tchau. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Vamos ver se eu vou salvar a aula do jeito certo agora.